Infelizmente, estamos aí vivendo uma época que a má notícia virou rotina, né? Então, o objetivo de hoje é falar um pouco sobre como dar uma má notícia, né? O que se esperar dos momentos seguintes e finalizar comentando um pouco sobre o luto. Para dar uma má notícia, é muito importante que a gente selecione um lugar adequado. Você não pode dar uma má notícia num corredor, numa calçada, né? E além desse lugar, esperar, assim, se preparar para uma reação, né? Dessa pessoa que você está conversando, uma reação triste, né? E se preparar para confortá-lo, né? Sem nenhum arrodeio, sem nenhuma conversa muito extensa, ir diretamente ao ponto, sempre olhando nos olhos, né? E dar esse suporte, né? Ficar ali nos momentos seguintes, né? Se mostrando disponível, se mostrando atencioso, se mostrando que se importa com aquilo que está acontecendo e com aquela pessoa. E é muito importante a gente prever esse resultado, né? Veja bem que existem um estudo, a gente chama de as 5 fases, né? As 5 fases do luto ou da má notícia. E a primeira é a negação. Então você vai ali falar uma coisa desagradável para alguém, é óbvio que a pessoa vai dizer que não acredita naquilo, né? Seguindo da negação, o segundo momento vai gerar muito incômodo, muita raiva, né? Às vezes um sentimento de ambivalência. Aos poucos, né? Como um exemplo, uma notícia que algum familiar faleceu, né? Vem a fase da barganha. A fase da barganha é caracterizada principalmente pela questão de pensar nesse mesmo exemplo. Ele faleceu, mas ele está em um lugar melhor, né? Ele vai ficar melhor assim, né? Ele estava em um momento de muito sofrimento, né? E na sequência vem a depressão. Essa depressão que pode ser aceita ou não, né? A quinta fase, ela pode ocorrer ou não. Nessa depressão que é importante a gente entender um pouco sobre o que é o luto, né? O luto, a perda de um ente querido, se espera um tempo médio de resolução de 2 anos. Então vejam bem como esse tempo é demorado, né? Se entende que se perdeu uma parte sua, né? Assim, talvez para explicar melhor a gente pode chamar essa parte de objeto. Então essa perca do objeto ao falecimento de um ente querido. E esse tempo de 2 anos é um tempo que vai ser necessário para a internalização desse objeto, né? Assim, o retorno desse amor de outras formas, com outras lembranças, né? Que é o que a gente chama de saudade. Muito importante entender que os 3 primeiros meses são os meses mais difíceis. E esses meses é normal mesmo que o indivíduo se isole, que o indivíduo não queira conversar com ninguém, que o indivíduo não consiga trabalhar, que o indivíduo tenha suas atividades de vida impactadas. O que não pode acontecer é que esse luto se torne patológico, né? Que por mais de 3 meses aconteçam essas características, mudando de forma completa a vida do indivíduo. É nesse momento que os familiares ou o próprio indivíduo pode procurar ajuda. É dessa forma que eu me despeço por hoje.